Olá, meus amigos e amigas. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Eu quero convidar você hoje a ler juntamente comigo Mateus capítulo 4 e o versículo 4, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só do pão, ou melhor dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, esse texto aqui fala sobre a tentação de Jesus. Ou seja, Jesus foi tentado pelo diabo. E numa dessas tentações, que seria a primeira, ele diz a Jesus: Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus vem com essa resposta: Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é um texto muito importante para refletirmos, pois fala muita coisa esse texto. Então, diante de uma situação onde Jesus não descarta a necessidade do nosso pão, do nosso sustento, para alimentar o nosso corpo, Jesus coloca a sua própria palavra como prioridade. O próprio Jesus é prioridade porque, conforme João capítulo 1, versículo 1, o próprio Jesus é a palavra. Então a gente começa a ver que toda palavra que sai da boca de Deus é alimento, mas é alimento espiritual. Pois, conforme Jesus diz, ele diz assim: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a gente vê a primazia da palavra de Deus na nossa vida. E podemos ver que quando se fala em palavra, a gente pensa naquilo que está escrito, naquilo que a gente ouve e até mesmo naquilo que Deus faz. Porque o que Deus faz, aquilo se torna um exemplo. Igualmente aquilo que está escrito ou aquilo que a gente ouve também. Então, é muito importante a gente refletir sobre essas coisas, porque quando a gente fala do pão, se a gente se alimentar mal e começar a se alimentar de alguma coisa que não tem força, que não tem a energia que precisamos para o nosso corpo, vamos ficar fracos e desnutridos. Então vamos perdendo a força. Então o alimento ele tem que ser uma coisa sólida, tem que ser uma coisa que dê força ao nosso corpo, tenha energias. Então tem que ser de forma positiva. E isso falando do pão físico. Mas precisamos alimentar o nosso espírito. Então, quando Jesus diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é porque precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito também. Só que isso aí ainda é mais importante, está em primeiro lugar. Não é à toa que o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o reino de Deus está em primeiro lugar. Então, o espiritual está em primeiro lugar. Você está me entendendo? Mas a pergunta que fica é o seguinte, quando a gente fala de um texto como esse: Ok, vamos selecionar aquilo que é de melhor para alimentar o nosso corpo, mas a pergunta que fica é: estamos alimentando o nosso espírito com o quê? O que é que a gente ouve e está guardando para a gente? Porque na hora do pão, a gente vai escolher o que é que a gente vai comer. A gente vai escolher o que é que a gente vai usar para alimentar o nosso corpo. Mas e o nosso espírito? O que é que a gente está guardando? Será que estamos guardando a palavra de Deus? Será que estamos guardando aquilo que é proveniente de Deus? Porque Jesus fala, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Será que é isso que estamos guardando conosco? Afinal de contas, a palavra de Deus nos fala de fé, de esperança. E será que quando perdemos a fé e perdemos a esperança e até mesmo deixamos de sonhar, será que já não trocamos de alimento? Será que ainda é a palavra de Deus que está nos alimentando ou será que estamos nos alimentando com outra coisa? Essa que é a verdade. E é por isso mesmo que eu quero abordar esse texto hoje, porque, interessantemente, no Velho Testamento, nós temos dois exemplos, que eu quero usar, né? Dois exemplos, tem vários, mas eu vou usar só dois. Então, você imagine que o povo de Deus, que estava lá no Egito, o povo de Israel, estava preso lá. A mensagem de Deus, em Êxodo capítulo 5 e o versículo 1, diz assim:
E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Essa palavra ficou conhecida de todo o povo. Você poderia até estar perguntando, mas por que está sendo lida? Você vai entender esse exemplo aqui. Então, quando a gente vê mais na frente, depois das pragas e todos os sinais que Deus fez no Egito, finalmente, em Êxodo capítulo 14 e o versículo 22, a gente se depara com outra cena. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Olha, depois de tudo que Deus fez lá no Egito. Agora, sabe o que é que acontece? O mar, até o mar Deus abriu. Então, se você ler o texto todo, na sequência você vai ver que o mar vai fechar novamente e ainda vai acabar com o exército de Faraó, que estava ainda perseguindo o povo de Deus. Então, o exército de Faraó se acabou-se no mar, perseguindo o povo de Deus. E isso aí o povo ficou sabendo, porque desde o início, agora você vai entender porque eu li aquele texto de Êxodo capítulo 5, versículo 1. Desde o início, o povo sabia que o recado de Deus era para deixar o povo de Deus ir. Deixa aí meu povo. E o povo ficou sabendo disso. E o povo viu mais na frente o que foi que aconteceu. Viram o que foi que Deus fez. Você está me entendendo agora? Mas o que foi que aconteceu? Eu falei aqui sobre ver as coisas que Deus faz. Não só ouvir, porque apesar da expressão palavra, mas toda palavra que sai da boca de Deus, o que Deus faz também se torna uma palavra na vida da gente. Se torna uma mensagem. Então, muitas vezes aquilo que está sendo feito é uma mensagem. E Deus muitas vezes faz coisas nas nossas vidas e traz uma mensagem com aquilo que está fazendo e muitas vezes nós não guardamos. Então vocês vão ver aqui que conforme ainda Êxodo, capítulo 15, e o versículos, aliás, dois versículos 23 e 24, está escrito assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Percebeu que o povo começou a murmurar tão cedo? Veja bem, Deus fez sinais ali no Egito. Vieram as pragas, tantas coisas que Deus fez, até o mar foi aberto. E agora o povo murmurando. O povo começa a reclamar da situação. Não é interessante isso, né? Aí vem a pergunta: finalmente o povo estava se alimentando de quê espiritualmente? Que tipo de palavra eles estavam guardando na vida deles? Será que era a palavra de Deus? Para chegar num desespero desse? Porque eu imagino que se eles tivessem guardado a palavra de Deus, tivessem guardado aquilo que Deus fez, aquela mensagem de Deus por meio das coisas que Deus vinha fazendo ali no Egito, para livrar eles mesmos, eu acredito que depois de pensar assim, olha, depois de tudo que Deus fez, até o mar foi aberto, e Deus acabou com os nossos inimigos. Essa água aqui, Deus vai resolver isso aqui. Então eles deviam pensar, não, mas Deus tem uma solução, essa água aqui está amarga, alguma coisa Deus vai fazer em nosso favor, Ele já tirou a gente de lá mesmo. Mas não foi isso que aconteceu. Então o povo vem e murmura. Então eu disse que tinha dois exemplos no Velho Testamento. E é justamente isso que eu queria ressaltar aqui, porque vocês viram um povo inteiro murmurando. Mas aqui, interessantemente, em 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 36, diante de uma situação muito adversa, que é a situação do gigante Golias, aquela história tão conhecida, onde Davi enfrenta Golias. Interessante que Davi se lembra do que Deus fez na vida dele. Se lembra que eu disse que o que Deus faz se torna uma mensagem também para nós? Então a mensagem também pode ser classificada dentro da palavra, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não foi isso que lemos?
Então, veja bem, o que é que está escrito aqui? Acompanhe junto comigo. 1 Samuel, capítulo 17 e o versículo 36. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi guardou a experiência. Vê que coisa engraçada? O povo não guardou a experiência do que Deus fez no Egito, até o mar Deus abriu e tudo. Então, na primeira dificuldade, o povo murmurou, perdeu a fé. Mas nesse caso aqui, o que Davi conseguiu, o feito que Davi conseguiu, aquele se tornou só uma mensagem de Deus para ele. Não, eu consegui ferir um leão e um urso, ou seja, Davi matou os dois. E entendeu que aquilo ali não foi pelo poder dele, mas foi pelo poder de Deus na vida dele. E ele guardou no coração dele o que Deus fez. É interessante isso, né? Então, trazendo, só reforçando aqui essa mensagem, aí você vai ver aqui, 1 Samuel ainda, capítulo 17, versículo 45, veja a ousadia de Davi diante da dificuldade. Dificuldade essa que muitas vezes a gente, às vezes diz, mas eu estou com tanta fé, mas quando chega a dificuldade, começa a reclamar. Ai meu Deus, o que foi isso? Por que isso está acontecendo comigo? Misericórdia. Então, veja a ousadia de Davi diante de uma adversidade grande. Porque o gigante era uma dificuldade para Davi. Se os homens profissionais do exército, aqueles homens que eram treinados, estavam com medo, quanto mais um homem que nunca foi em uma guerra, como Davi. Mas olha como Davi fala, capítulo 17, versículo 45 de 1 Samuel. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha o comportamento de Davi diante da dificuldade. Então é muito importante, por isso que eu queria refletir com vocês sobre essa palavra aqui, porque observou o que foi que Davi guardou no coração dele. Davi venceu aquele gigante. Então, você continuar vendo essa história, você lê esse capítulo inteiro, você vai perceber que Davi venceu o gigante. Que Davi tinha fé. Que Davi estava crente que ia vencer. Que Davi não aceitou que aquela dificuldade ali pudesse intimidar ele. Mas o povo de Israel não guardaram nada do que Deus fez. Aquelas 10 pragas não valeram de nada. Na hora que a água amarga apareceu, esqueceram tudo. O mar foi aberto. Deus fez um milagre. Deus veio falando através dos servos dele, Moisés e Arão. Então, aconteceram coisas grandiosas ali naquela época, ali naquele tempo. E mesmo assim não guardaram. Na hora da primeira dificuldade, a atitude deles foi murmurar. Mas diferentemente deles, a atitude de Davi foi totalmente contrária. O urso e o leão que Davi matou, isso fez ele refletir muito sobre o que Deus fez na vida dele, para que ele pudesse enfrentar aquele gigante. Então, a gente volta lá no texto original, onde Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é a palavra de Deus que nos sustenta. Então precisamos pensar e repensar. O que é que estamos usando para alimentar a nossa alma, o nosso espírito? Porque a gente percebe que Davi se alimentou-se exatamente da palavra de Deus. Por isso que ele se tornou-se aquele homem cheio de fé, aquele homem fervoroso. E era tão novo e considerado tão inexperiente diante daqueles soldados que estavam na guerra, inclusive até mesmo o próprio Golias, que era um homem de guerra, mas ele tinha fé. E Davi alcançou ter essa fé e essa coragem, se alimentando da palavra de Deus. Então hoje, muitas vezes, eu e você, quando caímos em fraqueza e começamos a andar desanimados, de cabeça baixa, cabisbaixo, triste, sem esperança,
Isso reflete muito sobre o que a gente está usando como alimento espiritual para a nossa vida. Porque fisicamente o pão é essencial e a gente escolhe que tipo de alimento vai se alimentar. Mas também para o nosso espírito existem vários tipos de alimentos diferentes. Só que o único que nos edifica é a palavra de Deus. O único que nos fortalece é a palavra de Deus. Então, precisamos refletir mais sobre essas coisas. Porque conforme Mateus, ou melhor dizendo, João, capítulo 6 e o versículo 35, Jesus se apresenta como o pão da vida. Então, quando a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente está se alimentando de Jesus. Então, as palavras de Jesus também, inclusive, precisam ser o nosso alimento, que vai nos manter fortes e firmes. Então, toda vez que o desânimo cai sobre nós, que a nossa fé enfraquece, que a tristeza ganha destaque ao invés da alegria. Não estou falando de um momento de tristeza, porque muitas vezes há situações adversas. Um exemplo, eu diria que a coisa mais triste que acontece nessa vida é quando a gente perde um ente querido. Então existe ali aquele momento de tristeza e de dor. Isso aí é indiscutível. Mas a gente está falando de uma tristeza que fica onde uma pessoa vive sem esperança, onde uma pessoa vive sem fé. Então a ausência da palavra de Deus na vida de um ser humano leva ele à descrença, leva ele ao desânimo, leva ele ao desespero. Mas quando se alimenta da palavra de Deus, então quando eu e você nos alimentamos realmente da palavra de Deus, passamos a receber vida. Então, nem só do pão. Então não é só o nosso corpo físico que precisa se alimentar, mas o nosso corpo espiritual também. E mais ainda o nosso corpo espiritual, posso dizer assim. Então precisamos refletir mais sobre essas palavras. Então muitas vezes a gente encontra um texto como esse, e muitas vezes o Espírito Santo vem e toca no nosso coração. Assim aconteceu no meu também. E eu comecei a ver que Jesus não descartou a importância do pão para alimentar o nosso corpo. Então o alimento para alimentar o nosso corpo físico, Jesus considerou importante. Mas mostrou que o pão da vida, que é o próprio Jesus, a palavra de Deus, ainda é mais importante e mais essencial. Ainda deve ser prioridade. Então veja bem, a prioridade na nossa vida, para a gente ter uma vida firme, de fé e de esperança, de verdade, mas realmente é esperança. E vencer os gigantes da nossa vida, assim como foi com Davi. E vencer as dificuldades. Isso acontece quando a gente guarda a palavra de Deus aqui no nosso coração. Porque assim como fisicamente vamos escolher o pão, ou seja, aquilo que vamos nos alimentar, espiritualmente a gente precisa fazer uma escolha. E o próprio Jesus nos dá a receita. É dessa palavra. Então, quando a gente passa a perder a esperança, a gente passa a morrer. Espiritualmente. Seria um morto-vivo. Mas Deus hoje está convidando eu e você a nos alimentarmos da sua palavra. E com certeza, se a gente fizer isso, pode ter certeza que vamos ter fé, que vamos ter esperança. E no lugar da tristeza, do desânimo e da murmuração, vamos ter bastante alegria. Não porque a vida aqui não vai ter dificuldade. Não porque não teremos um Golias pela frente para enfrentar, assim como Davi. Então Davi não estava num momento fácil ali. Era um momento desafiador. Era algo inédito na vida dele. Mas Davi se baseou-se naquilo que Deus fez e conseguiu alcançar o impossível. Então não vamos fazer como aconteceu com o povo de Deus ali quando saiu do Egito. E depois de tudo que Deus fez, o povo ainda murmurou. Porque não acreditou, não guardou as palavras que vinham da boca de Deus. E deu em murmuração. Mas possamos fazer como Davi. Para que cada dificuldade, cada gigante que aparecer na nossa vida, a gente ir no nome do Senhor, não perder a fé, sempre se lembrar do que Deus fez, não, mas Deus fez na minha vida. E podemos experimentar coisas que ainda não aconteceram, mas quando nos alimentamos da palavra de Deus, essas coisas são possíveis, só nessas condições. Porque se não nos alimentarmos da palavra, como é que vamos ter fé? Como é que vamos estar nutridos espiritualmente? Então hoje
Essa é uma palavra, uma mensagem de Deus que eu estou compartilhando com vocês. Que cada um de nós, não só vocês, mas eu também quero guardar aqui no meu coração. Guarda aí também no seu coração essa palavra. A palavra de Deus. É ela que te dá força, é ela que te edifica, é ela que te levanta. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.